pessoal do Instituto Combustível Legal, eu sou a Gabriela Lisboa e esse é o nosso primeiro ICL Debate. Nós vamos discutir aqui temas importantes, temas relevantes do mercado de combustíveis. E você que nos acompanha, seja no site ou nas nossas redes sociais, sabe muito bem que a sonegação e a inadimplência são os grandes problemas que enfrentamos no setor. São milhões de reais que os cofres públicos perdem todos os meses. Para entender melhor como funciona essa engrenagem criminosa, nós vamos conversar sobre o tema com dois especialistas. Um deles é o professor e pesquisador Márcio Lago Couto, da Fundação Getúlio Vargas, que acaba de concluir um novo relatório revelador. Nós temos a impressionante marca de 14 bilhões de reais sonegados ou não pagos por ano só no setor de combustíveis. Nós também vamos ouvir o tributarista Júlio Janólio, do escritório Vinhas e Rendeschi Advogados, que vai explicar por que a nossa legislação permite essa evasão colossal de divisas. Então, vamos aos nossos convidados e eu quero começar já agradecendo a presença do Dr. Júlio, do professor Márcio. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada por aceitar o nosso convite. O prazer é meu. Obrigado, Gabriela. Muito obrigado, Gabriela, em nome do Instituto Combustível Legal. Fico muito honrado com o convite para participar desse debate. Bom, nós vamos dividir o ICL Debate em 3 blocos. E nesse primeiro, eu gostaria de começar conversando sobre um problema grave que assola o setor. 14 bilhões de reais são sonegados e deixam de ser pagos todos os anos, conforme o relatório FGV Projetos 2021, e isso somente no setor de combustíveis. Então, a minha primeira pergunta vai para o professor Márcio Lago. Professor, a Fundação Getúlio Vargas acaba de concluir esse relatório que traz no diagnóstico do mercado esse número que é assustador. A sonegação e a inadimplência de impostos no setor de combustíveis está controlada ou continua crescendo? De uma maneira geral, é o que você falou, né? Isso tomou uma proporção bastante grande do ponto de vista fiscal e operacional, então isso tem alguns desdobramentos em diferentes áreas. Tem uma questão fiscal, né? Que é a perda dos recursos para aplicação de política pública, que tem um impacto grande na sociedade, né? Você tem uma questão regulatória associada, que é a dificuldade da regulação acompanhar, em termos de fiscalização, toda a dinâmica do setor, um setor muito fragmentado, tem 45 mil postos de revenda, então isso é um desafio muito grande. E tem, uma questão para a sociedade relevante, que é o que a gente tem na experiência de outros países, é uma mistura de crime organizado com ações de natureza de sonegação e fraude. Então, isso também é um problema sério, isso também tem que ser evitado, e aí tem riscos à vida humana, tem riscos de diversa natureza. Então, esse é um problema que vem acontecendo, vem numa escala crescente, deve continuar crescendo, mas tem esforços do governo no sentido de melhorar em termos de resolução, e tem alguns desafios, né, especialmente na coordenação das ações entre entes federativos, né. Esse talvez seja o maior desafio que eu acho que se enfrenta para você ter um avanço e conseguir interromper esse ciclo de crescimento, né. Doutor Júlio, 14 bilhões de reais de dinheiro público indo pelo ralo, né? Por que a sonegação e inadimplência é tão alta no setor de combustíveis? Pois é, Gabriela, vamos lá. Existem vários fatores que têm a ver não apenas com a prática de mercado em si, mas como bem destacado pelo professor Márcio, a questão relacionada a uma pluralidade de crimes quando a gente fala de sonegação. Quem tende a sonegar não se limita a sonegar. Muitas das vezes eles vão além. Quem sonega também se sente à vontade para diluir o combustível, para fornecer um combustível de péssima qualidade e daí por diante. Mas quando a gente fala das questões tributárias, a gente tem que ter em mente que o setor ele tem uma demanda inelástica. Ou seja, o consumo no país de combustíveis ele é mais ou menos regular durante o tempo. Tirando a pandemia em si, que houve um decréscimo de consumo muito grande, o consumo no tempo ele é
é estável. Então, você tem uma demanda estável, com um setor onde as margens de lucro são baixas, ou seja, você tem uma alta competitividade, você tem uma legislação tributária extremamente complexa, você tem uma capilaridade, como bem colocado já pelo professor Márcio, de 45 mil postos revendedores, e dentro disso tudo você associa uma ânsia do sonegador por tomar mercado, né? Ganhar mercado, ganhar no preço, afinal de contas, o consumidor ele vai olhar a diferença de bomba, e na bomba uma diferença elevada atrai mais consumo, mas sem que o consumidor fique claro para ele de que pode estar havendo ali uma sonegação tributária. Então, esses elementos em si trazem para o setor de combustíveis uma, uma propensão, digamos assim, infelizmente, a que se tenha dentro desse segmento uma grande número de sonegadores e mal intencionados no mercado. Professor, o Brasil está tentando sair de uma recessão gigantesca provocada pela pandemia. Diante desse cenário, deve ocorrer um aquecimento da economia e provavelmente gerar um incremento de consumo. Esse crescimento pode ser em V ou em U, pode refletir no incremento de irregularidades tributárias? Gabriela, acho que sim, né? O setor de combustível, né, tem um papel relevante em termos de recuperação econômica, porque ele é um dos primeiros a refletir essa alteração, tanto em termos de queda quanto em termos de aumento da atividade, né? À medida que as pessoas vão normalizando no pós-pandemia as atividades econômicas, você aumenta a circulação de mercadoria, você aumenta a circulação de pessoas, e aí o setor de combustível tem uma dinâmica muito grande. Com isso, você acaba tendo a possibilidade de você ter um incremento, né? Isso é um problema, né, que já tem algum tempo, né? Agora, eu queria ressaltar que tem alguns eventos que vão acontecer nos próximos anos que são importantes. Eu acho que um deles, o evento do 5G, é muito importante nesse sentido, né? Com a chegada da quinta geração de telefonia celular, hoje e tal, a Anatel promove uma cobertura maior nas estradas, então você vai ter você vai ter mais velocidade para ter um monitoramento mais real-time e você vai ter uma maior cobertura, né? Então, acho que a tecnologia é um grande aliado, né? Setores muito pulverizados, a fiscalização demanda muito tecnologia, porque é muito difícil você ter uma fiscalização presencial, né? Então, eu acho que, assim, à medida em que a atividade volte e intensifiquem os problemas, você vai poder ter uma resposta tecnológica melhor, né? Então, eu acho que isso também é um ponto a ser um ponto relevante nessa discussão, né? Doutor Júlio, os chamados devedores contumazes seriam os responsáveis por esse desvio de recursos públicos? A gente pode dizer que durante a pandemia surgiram novos players no mercado irregular? Ou seja, foi possível detectar novas práticas criminosas no setor? Olha, Gabriela, como todo ciclo, né, à medida em que você tem uma situação muito pontual, como foi a pandemia, surgem novas práticas, né? É natural que isso aconteça dentro desse raciocínio de um setor muito exposto às práticas de sonegação. Nesse período foram detectados ao menos 2 novos modelos. O primeiro dele, que está provocando um dano muito grande à concorrência, diz respeito aos formuladores, às ações dos formuladores. Que seja a importação de nafta para fins de utilização na produção de gasolina, ao invés do seu uso primário como um insumo petroquímico. Por quê? Quando importado como insumo petroquímico, a nafta ela tem uma carga tributária inferior, por uma opção do governo. Tá? É normal que produtos tenham cargas tributárias diferenciadas de acordo com a sua destinação. Porém, quando importado para fins de produção de gasolina, a sua carga tributária ela é equiparada de forma ao custo da gasolina. Então, quando você faz uma importação
pretendendo e declarando uso para finalidade petroquímica, mas utiliza aquela nafta para fins de formular gasolina, você está tendo um ganho tributário absurdo na frente da concorrência e que não é enxergado pelo consumidor ou pelo meio da cadeia, mas é enxergado no cofre público direto e também na questão da concorrência. Uma outra questão que foi seriamente identificada nesse período foi um abuso em parte das liminares que tentavam obter diferimento do tributo durante a pandemia. Isso porque o governo, durante esse período da pandemia, estimulou alguns setores do Simples, sobretudo, a que tivessem um diferimento tributário do pagamento dos seus tributos por 3 meses. Disso surgiu um mercado de ações judiciais tentando explodir essa possibilidade para outros segmentos. Um desses segmentos foram a área de combustíveis. Então, algumas liminares foram dadas de boa fé pelo judiciário, né? Nós temos que acreditar nessa boa fé, afinal de contas, é um poder da nossa República. Então, foram dados de boa fé pelo judiciário para dar esse respiro à empresa que se apresentou como solicitante de uma liminar para ter esse diferimento tributário, só que, ao final das contas, passado o período desse diferimento, o pagamento não se deu. Então, é claro que na ponta de origem há um pedido legítimo dentro de uma situação especialíssima que foi a pandemia, mas na realidade a intenção de não pagamento por si só já era clara, escusa e oculta perante o Poder Judiciário, que de boa fé deu as liminares, e essas empresas acabaram tendo esse benefício de diferir o tributo e agora são devedoras do tributo e não têm a menor pretensão de pagá-los, e essa é uma discussão que também causou um problema muito grande na pandemia e que agora se arrasta pelo tempo, pelo fato de não ter sido pago esses tributos na época. Ok, vamos então para o segundo bloco. Vamos começar então a segunda parte do nosso debate. Agora a gente vai falar sobre os prejuízos que a sonegação traz para o nosso país. Eu vou começar pedindo para o professor Márcio para ilustrar para a gente o que significa a evasão de mais de 14 bilhões de reais dos cofres públicos. Professor, por favor, explica para a gente o que isso significa. Bom, Gabriela, assim, tem 3 dinâmicas principais, né, de repercussões negativas para a sociedade que eu consigo ver no mercado irregular, né? A primeira é direta, né? À medida que há uma sonegação, há uma evasão fiscal, você tem menos recursos para aplicação em políticas públicas, né? Então, tem um prejuízo direto, que é um prejuízo financeiro, bastante relevante para a sociedade, que é você retirar do Estado a capacidade de praticar políticas públicas em bem da sociedade. Tem um segundo prejuízo à sociedade, e aí com questões de risco ambiental, risco à vida humana, que é uma coisa que é bastante grave em alguns países da América Latina, Colômbia, México, que é a coisa do roubo de combustível direto, né? Então, isso em alguns casos é uma tragédia, né? Você tem relatos de crianças que são contaminadas, áreas ambientais contaminadas. Então, evitar esse tipo de prática a prática irregular de manipulação do combustível, né, é uma prática muito danosa à sociedade, porque ela tem efeitos em termos de segurança pessoal e ambiental muito complicados. A terceira dinâmica ruim é a dinâmica do mercado competitivo. O doutor Júlio falou um pouco sobre isso, né? Mas à medida que você vai enfraquecendo, né, as distribuidoras regulares, as distribuidoras que operam no mercado regular e favorecendo as distribuidoras que operam no mercado irregular, mesma coisa com os postos de revenda, você vai criando uma cadeia criminosa que muitas vezes leva a um prejuízo ao consumidor final, né, adulterando combustível, fazendo práticas danosas na hora da aferição da quantidade de gasolina que está sendo servida. Então, tem vários ângulos essa questão da sociedade, né? Então, acho que todos eles são relevantes e todos devem ser considerados, né? Por isso que o combate é tão importante e tão premente nesse momento, né?
Doutor Júlio, segundo o estudo da FGV, os principais pontos de sonegação e de inadimplência estão bem identificados. Pelo lado jurídico, o que falta para se combater essa prática nociva ao mercado e aos consumidores? Gabriela, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de agregar um quarto elemento à colocação trazida, muito bem colocada pelo professor Márcio. Eu Claro. digo que ainda existiria uma falta, uma espécie de solidariedade em torno da sonegação. O que eu quero dizer com isso? Na medida em que o Estado, que foi o primeiro ponto levantado pelo professor Márcio, deixa de receber ingressos tributários sobre uma atividade comercial, que é a comercialização de combustíveis, está dentro do seu orçamento a expectativa desse ingresso tributário, né? Afinal, como disse, a demanda de combustíveis era inelástica, ela é previsível, dentro das condições normais, né? Então, se o Estado não recebe aquele ingresso tributário, por certo, ou se aumenta o déficit, ou de alguma forma você solidariza a recuperação desse custo, aumentando a carga tributária em algum setor. É, Pode ser inclusive nos combustíveis, com alterações dos PMPFs, que são os preços de bomba, é, que representam a base de cálculo do ICMS, ou algum outro lugar vai acabar sofrendo um aumento de carga tributária para recompor essa perda, né? Então, acho que isso é uma questão muito importante para que o consumidor e o segmento tenham a visibilidade de que o problema transborda meramente o setor de combustíveis e atinge a sociedade nesse também pilar de carga tributária para outros segmentos que acabam tendo que solidarizar esse custo. Mas, do ponto de vista jurídico, Gabriela, eu gostaria de ressaltar a importância do que se aguarda do projeto de lei 284 da senadora Ana Amélia, que foi apresentado em agosto de 2017, ou seja, estamos aí faz 4 anos aguardando a sua tramitação e aprovação, que é o projeto de lei que traz um conceito nacional, aplicado nacionalmente, porque é um projeto de lei complementar, então tem a eficácia nacional, sobre o devedor quanto mais. E por que isso é importante tê-lo classificado dentro da legislação? Porque isso dá aso e legitimidade, diria maior legitimidade, aos procedimentos de fiscalização, de controle e de cassação das inscrições estaduais, CNPJ, regimes especiais de fiscalização, sobre as empresas que atuam como devedores contumazes. E o que é o devedor contumaz? O devedor contumaz não é aquele devedor pontual, que por uma questão circunstancial da complexidade da legislação tributária, deixa de pagar um tributo, por uma questão momentânea de fluxo de caixa, deixa de pagar um tributo. O devedor contumaz não é isso. Não é isso. O devedor contumaz é aquele que estrutura o seu negócio e as suas ações de mercado e de crescimento dentro do não pagamento do tributo, parcial ou total. Então, isso é uma conduta que tem que ser cortada na raiz. Você fez a pergunta em cima do instrumento jurídico. É óbvio que a legislação é importante ser agregada desse conceito, para que você possa legitimar melhor essas práticas de fiscalização. Mas não basta que seja um instrumento jurídico. É muito importante o que o professor Márcio também já destacou, que se valha dos instrumentos de tecnologia para que possa melhorar a qualidade da fiscalização. Nosso país tem dimensões continentais, tem uma rede varejista gigantesca. Agora vem à mesa uma preocupação adicional, que é a questão da medida provisória 1063, publicada na semana passada, que por hora, até que seja definitivamente aprovada, permite a venda direta de etanol das usinas para os postos varejistas. Isso vai colocar na mesa muitos outros elementos para serem fiscalizados e acompanhados. Então, tão importante quanto o instrumento jurídico, que são legislações, é que saiam do plano da abstração da legislação e se vá a campo, à prática, a criar e fiscalizar o máximo possível. Ok, vamos então para a terceira parte. Vamos começar então esse terceiro e último bloco, onde vamos abordar alguns caminhos que podem ser seguidos para combater a sonegação, em especial no setor de combustíveis.
Professor, nesse sentido, o estudo da FGV aponta a necessidade da criação de uma central de monitoramento e observação de mercado. Como funcionaria isso? Bom, Gabriela, boa pergunta. Ao longo do estudo, a gente teve algumas formulações em relação à central de monitoramento, né? Quando o estudo começou, a ideia era ter uma central de monitoramento que pudesse monitorar a movimentação de combustível nas estradas e fazer esse acompanhamento. O que a gente percebeu ao longo do estudo é que já existiam diversas iniciativas nesse sentido, nos estados, na União. Então, assim, o governo já tem uma série de ferramentas e, aparentemente, o gargalo principal são de duas naturezas. Uma natureza tecnológica, assim, especialmente no caso de nota fiscal eletrônica, se tem um grande volume de nota fiscal para ser processada, então, assim, a Receita Federal e os governos estaduais com poucos recursos muitas vezes não conseguem fazer uma análise tão completa. E uma segunda de natureza, os economistas chamam de um problema de coordenação, né? Você tem muitos esforços sendo feitos, mas os esforços acabam sendo duplicados, você tem ações que são recorrentes em diversas esferas de governo. Isso vai aumentando o custo da complexidade tributária, as empresas têm que mandar informação para órgãos diferentes, nem sempre a informação é igual. Então, assim, o que se percebeu é que um dos grandes problemas, talvez até o maior nesse momento, seja a dificuldade de você ter um processo coordenado onde a informação entre de um lado, seja tratado e saia do outro de uma maneira padronizada ou mais uniformizada para todos os interlocutores que precisam agir, né? Então, a ideia da central na parte tecnológica, cumprir os gaps de processamento e análise que hoje ainda são identificados, mas eu acho que tem um papel fundamental de fazer um esforço de coordenação, né? Um esforço no sentido de que a informação flua de uma maneira adequada entre os diversos entes que hoje têm sistemas de monitoramento existentes. Polícia Federal, as polícias estaduais, o controle dos ministérios públicos. Então, assim, tem três vertentes também nesse caso. Uma tecnológica, essa coisa do 5G, aumentar a tecnologia de monitoramento. Tem uma que é dar vazão às informações que já estão disponíveis, né, os conceitos de Big Data, de inteligência artificial. E essa terceira, que talvez seja até a mais difícil, né, você conseguir superar os entraves regulatórios e legais existentes no sentido do compartilhamento de informações para análise e tratamento, né? Eu acho que esse talvez seja o grande desafio da central. Então ela precisa ser vista de uma forma mais ampla, né? Não apenas como uma central de monitoramento que vem à mente aquela coisa das salas, das centrais de operação dos estados e municípios, né? Aquelas salas de controle. É menos isso, mas é mais uma central no sentido de dar inteligência ao sistema e poder torná-lo mais efetivo, né? Já aproveitando os recursos que tem e aumentando a capacidade de uma resposta coordenada. Eu acho que foi essa o grande passo que surgiu nesse trabalho da central de monitoramento. Doutor Júlio, como é, na sua avaliação, a criação dessa central? O senhor acredita que os estados abraçariam essa ideia? Gabriela, eu acho que é muito importante a gente pensar em instrumentos práticos, né? Como eu falei no bloco anterior, embora se aguarde pela aprovação e tramitação final do PLS, em que se tem o conceito de devedor quanto mais, existe hoje já legislação mais do que suficiente para que se possa colocar em prática regimes especiais de fiscalização, suspensão de inscrições estaduais, controles especiais, operação a operação. Mas volta aí na ponto de partida, né, da nossa dimensão continental, da quantidade de estados, da quantidade de municípios. Se nós não tivermos um órgão, e aí órgão, não quero me referir a um órgão público, criar mais máquina pública, mas uma inteligência concentrada, para que você possa desenvolver de forma unificada as ações de controle e melhoria de fiscalização,
efetivamente é muito difícil a eficácia, né? Você tem muitas operações que acabam tendo por final uma prática sonegatória que envolve 2, 3 estados, ou seja, a circulação daquele combustível por 2 ou 3 estados, distinto do seu destino final que está declarado no documento fiscal. Como fazer esse controle? Então, nós temos que realmente pensar num modelo de trabalho, e acredito que nesse ponto a central de monitoramento pensada e identificada no trabalho da FGV seja muito importante, que auxilie a dar eficácia a esses procedimentos que já estão na legislação. E acho que nesse contexto o ICL tem muita importância dentro desse trabalho, com a sua bandeira pelo combustível legal e o rol de informações que é capaz de prover. Muito bem, mais uma vez, então, eu gostaria de agradecer a participação do professor Márcio Lago, da FGV, e do tributarista Júlio Janólio, do escritório Vinhas e Rendeski, advogados, por terem dedicado um tempo para debater esse tema que é tão importante, né? Muito obrigada. Obrigado, Gabriela. Muito obrigado, Gabriela. Eu aproveito também para convidar todos para curtir esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, não deixe de ativar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Até o próximo ICL Debate, pessoal. Tchau, tchau.